Boa noite, minha Paraíba, frente a frente, a partir de agora, pela sua TV Arapuã, na noite desta segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2024. Olha, os pacientes conheceram e o conhecem como cardiologista. Seus colegas médicos o conheceram como presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Os brasileiros passaram a conhecê-lo como ministro da Saúde. E agora ele quer que os pessoenses o conheçam como candidato a prefeito de João Pessoa e candidato do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu estou falando de Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde, o nosso convidado da noite desta segunda-feira, para a gente bater um papo aqui sobre tudo, qual é a fórmula do Marcelo Queiroga para essa disputa pela prefeitura de João Pessoa, o que é que ele acha da gestão de Cícero Lucena, como é que ele está vendo o cenário político no Brasil, na Paraíba e aqui na capital, e o que é que você acha da candidatura de Marcelo Queiroga. Vamos saber de tudo isso a partir de agora, frente a frente, está no ar. Doutor Marcelo Queiroga, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Frente a Frente, muito obrigado pela presença. Já está doido para que eu passe a chamá-lo e todo mundo passe a chamá-lo de candidato? Marcelo Queiroga, boa noite. Boa noite, Luiz, é um prazer retornar ao Frente a Frente, programa excepcional que você comanda, de alto nível, um nível dos melhores programas jornalísticos do Brasil. Obrigado. Bom, deixa eu começar com uma leitura que saiu recentemente na imprensa nacional, quando se fez ali um debate sobre a sua fórmula, ou um dos caminhos de você se colocar com competitividade nessa disputa no ano de 2024, ano de disputas eleitorais e a disputa pela prefeitura da capital de todos os paraibanos de João Pessoa. A despeito das pesquisas apontarem a sua posição um tanto quanto mais atrás dos outros candidatos, você diz o seguinte: olha, eu tenho uma base para trabalhar em João Pessoa, que é uma base que votou em Bolsonaro agora para 2022, né? Praticamente 50% aí da cidade como eleitor de Bolsonaro, e além disso tem uma margem de desconhecimento da minha pessoa, né? Variando ali em torno de 70%, é isso aqui na capital. É isso mesmo, ministro? Até para a gente questionar esse número. Você acha que 70% dos pessoenses não conseguem Marcelo Queiroga? Você foi ministro da Saúde, eu lhe pergunto, foi o trabalho que foi um tanto quanto discreto e omisso demais que as pessoas não conheceram, ou faltou comunicação do ponto de vista de fazer a imagem do Marcelo Queiroga conhecida aqui entre os pessoenses? Bom, Luiz, primeiramente, durante a minha vida, o que eu fiz foi cuidar das pessoas, né? Como você bem citou, como médico, como cardiologista, essa é a minha vocação, cuidar de gente, cuidar das pessoas. Depois da minha experiência no Ministério da Saúde, hoje eu quero cuidar dos pessoenses, de cada um daqueles que moram nessa maravilhosa cidade, né? É claro que a minha função pública é uma função da mais alta relevância, até porque eu fui o ministro da Saúde, o 50º ministro do Estado da Saúde, e nenhum dos que me antecederam enfrentou nem de longe o que eu tinha enfrentado, né? Então isso fez com que eu tivesse um foco quase que exclusivo naquelas ações. Então, muitas vezes, como ministro, eu não estava aqui, como os ministros que são políticos, né? Todo final de semana nas suas bases, distribuindo favores, não é? E é muito peculiar esses políticos profissionais. Eu não fiz isso, né? É natural que as pessoas ainda não identifiquem o Marcelo Queiroga com o ministro da Saúde, que pôs fim à pandemia de Covid-19, né? Então, ao longo do tempo, essas coisas vão ficar bem claras. A nossa candidatura está posicionada e o posicionamento que eu tenho hoje é semelhante, por exemplo, ao posicionamento do governador Tarcísio de Freitas no mesmo período pré-eleitoral. Aqui mesmo nós temos um exemplo, o atual governador João Azevedo, né? Que era um executivo, e naquele momento ninguém podia supor que ele ganharia as eleições no primeiro turno. A pesquisa é uma fotografia daquele momento. Nós temos pesquisas internas que mostram a nossa colocação
bem maior. Nós temos uma rejeição baixíssima e um espaço para dialogar com a sociedade de João Pessoa a respeito do que nós queremos fazer pela cidade. Agora, ministro, esse nível de desconhecimento, até no eleitorado bolsonarista, o eleitorado bolsonarista me parece fiel às lideranças do bloco que defendem a tese, a bandeira e até o ex-presidente. O senhor achou estranho isso também, não? Bom, nós vamos trabalhar para discutir com a sociedade de João Pessoa, levar as nossas propostas e essa minha ligação com o Bolsonaro, quando eu atravesso aqui a fronteira da Paraíba com Pernambuco, com o Rio Grande do Norte, lá a minha dificuldade é de, se eu quisesse, me dissociar do Bolsonaro, é impossível. Não é? Então, são narrativas que se criam, porque nacionalmente o meu nome é muito identificado com o do presidente Jair Bolsonaro. Agora vamos lá. Bolsonaro é suficiente para se ganhar uma eleição em João Pessoa? Ou seja, a sua principal e única arma é Bolsonaro? Ele pergunta, é suficiente? Em sendo, ele não atingiu ali a maioria dos votos, né? Por 925 votos, Lula ganhou aqui em João Pessoa. Mas a pergunta objetiva, Bolsonaro é suficiente para ele levar a ser prefeito de João Pessoa? Bom, o presidente Bolsonaro representa um movimento que ressurgiu no Brasil, né? Um movimento dos conservadores, a aliança de conservadores e liberais, um novo modo de fazer gestão pública, uma gestão pública baseada na eficiência, na transparência, sem corrupção, que é a especialidade da esquerda, onde a esquerda existe máquina inchada e corrupta, né? Destruiu as nossas estatais no passado e voltaram para destruir de novo, né? Como bem definiu o atual vice-presidente, né? Que o atual presidente queria voltar à cena do crime, né? Então, o presidente Bolsonaro é a nossa base, mas naturalmente quem vai gerir o município de João Pessoa, se for essa a vontade da nossa população, sou eu, não é? Então, nós vamos colocar toda a base que aprendemos no governo do presidente Bolsonaro, lidando com técnicos de altíssimo nível, e o nosso modo particular, como médico, como cuidador de pessoas, colocar isso em prática para mudar de verdade a nossa cidade, né? Não é dizer que vai cuidar da cidade. Vai cuidar para quem? Para os seus parentes? Né? De que forma? Então nós queremos cuidar de João Pessoa de verdade, para fazer uma cidade melhor de verdade, melhor saúde, melhor educação, melhorar as condições de infraestrutura, melhora na eficiência da gestão, uma reforma administrativa para ter uma prefeitura que seja eficiente, que traga resposta para os problemas das pessoas. Não é dizer que vai mudar, por exemplo, o centro histórico no último ano da gestão, se não mudou durante toda a gestão e durante os períodos que ocupou como gestor do passado, vai mudar agora, no final desse período de mandato? Claro que não. Bom, eu quero falar um pouco sobre João Pessoa, né, do ponto de vista de cidade, desafios e tudo, mas antes, para entender o movimento político que o senhor vai adotar agora em 2024, em um eventual segundo turno com o prefeito Cícero Lucena, e a gente somando até os votos em pesquisas de 2023 da oposição, chegam ali até superar o próprio prefeito, mas somados todos os candidatos da oposição. No eventual segundo turno com o prefeito Cícero Lucena, o senhor vai desprezar e ignorar o voto da esquerda ou de candidatos eventuais do PT, como o ex-prefeito Luciano Cartacho ou a deputada Cida Ramos? O senhor vai ignorá-los e rejeitá-los para que eles possam apoiar a reeleição de Cícero no segundo turno? O atual prefeito já confessou que em 2022 votou em Lula, né? Eu, inclusive, não sabia disso, né? Ele disse que votou em Lula. Então, o que nós temos são esses candidatos ou da esquerda ou eleitores de Lula, de um lado, todos eles, que são os mesmos de sempre, e do outro lado, a nossa candidatura. Mas o senhor não está subtraindo muito, não, ministro? Subtraindo do ponto de vista, reduzindo a sua capacidade de navegar em outro eleitorado? Luiz, nós somos especialistas em somar e multiplicar, não em subtrair, né? Quem subtrai os recursos públicos de maneira indevida é o governo da esquerda. E nós precisamos dialogar com a sociedade de João Pessoa. A sociedade de João Pessoa, ela é em si conservadora, né? Porque eu nasci aqui em João Pessoa. Eu conheço João Pessoa. Não é? Então, nós vamos dialogar com o cidadão de João Pessoa, que muitos deles estão à margem dessa questão da polarização que é própria do momento que vivemos. Então, vamos conversar com você, meu amigo, que mora no Colinas do Sul. Como é que está lá a unidade básica de saúde?
a unidade de saúde da família, a unidade de saúde Presidente Médici, lá dos funcionários. Como é que está funcionando? Agora mesmo eu estive lá em Mandacaru, no alto do céu, que parecia mais as profundezas do inferno. Tanto que o CRM foi lá e interditou essa unidade de saúde da família por falta de condições. Então nós vamos conversar com o cidadão de João Pessoa. Mas mostrar para ele que nós temos o senhor um vai projeto. ignorar o apoio do PT num eventual segundo turno. Marcelo Queiroga consegue ir para o segundo turno. O senhor não quer ninguém do PT no seu palanque? Não é questão de querer ou não querer. O PT é um projeto diametralmente oposto. O meu eleitor, o eleitor conservador, não aprovaria uma aliança nossa com o PT. Isso não existe. Isso não quer dizer que nós sejamos inimigos mortais. Não. A Cida Ramos é uma pessoa com quem eu tenho uma relação cordial, mesmo dizer do prefeito Luciano, o próprio prefeito Cícero. É alguém que eu tenho um relacionamento cordial, mas o que está se discutindo aqui são projetos de governo, propostas de governo para a cidade de João Pessoa. Bom, eu perguntei sobre o PT, agora eu quero perguntar nesse mesmo quadro, no eventual segundo turno, Marcelo Queiroga indo disputar com o prefeito Cícero Lucena no segundo turno, aí eu lhe pergunto sobre Nilvan Ferreira. Esse sim está aí na sua base, e aí se você conseguiria conquistar esse apoio de Nilvan Ferreira, como é que está sendo construído nesse sentido? O Nilvan Ferreira é filiado ao Partido Liberal, não só o Nilvan, como o deputado federal Cabo Gilberto, o deputado estadual Valber Virgulino. Eles são excelentes quadros da política, são nossos correligionários e estamos no início desse processo. Vamos tentar atrair todos nós para o segmento que nós pertencemos, que é o segmento conservador, é o segmento que tem a liderança do presidente Jair Bolsonaro. Ele está dificultando a sua caminhada e a sua ascensão eleitoralmente falando? Não é a questão de dificultar, não é? É legítimo as pessoas buscarem pleitear, governar o município de João Pessoa. O Nilvan já foi candidato a prefeito, teve um bom resultado na eleição de 2020, foi para o segundo turno, teve uma votação muito boa em 2022, mas o sentimento do nosso partido é que, nesse momento, a nossa candidatura, por ter um perfil mais executivo, é a candidatura que deve ser posta nesse momento de 2024. O senhor votou em Nilvan Ferreira? Aliás, primeiro eu lhe pergunto, você estava votando aqui na Paraíba, menino? O senhor estava com domicílio eleitoral em outro Sempre votei. Sempre votou aqui, Sempre João votei Pessoa, da Paraíba. Lhe pergunto, o senhor votou em Nilvan Ferreira em 2020? Em 2020, o Nilvan não era candidato do nosso partido, né? O nosso partido, eu digo bolsonarismo, o candidato que era com perfil bolsonarista era o candidato Valber Virgulino. Então votou em Valber. Nem no segundo turno o senhor votou em Nilvan? No segundo turno, naturalmente, o candidato que mais se aproximava do que nós desejávamos naquele momento era o candidato Nilvan Ferreira. Nilvan, assim como em 2022. O senhor votou eu ia perguntar, em Nilvan, o senhor votou em 2022? Com certeza. Era o candidato do nosso partido. O Nilvan, ele fez um papel excelente em 2022, uma pena que ele não conseguiu ir para o segundo turno. Tá, vamos lá. O que é que se diz? Agora eu vou pegar uma informação que diz o seguinte, aí, do ponto de vista de leitura também. Nilvan ainda não deixou o PL, em que pese ter anunciado que deixaria. Os deputados também, Cabo Gilberto e Valber Virgulino, ainda estão também ali, para eles tem mandato, precisa de uma janelinha diferenciada aí. Há informação que sai por parte dos bastidores de que é o seguinte, olha, Nilvan vai continuar até onde puder ficar no PL, porque a informação é de que Bolsonaro ou o partido vai analisar o desempenho de Marcelo Queiroga. E se for para passar vergonha eleitoralmente, o Bolsonaro carregar um candidato em João Pessoa que não avance nos votos, o candidato volta a ser a Nilvan Ferreira. Está se alimentando essa tese. O que é que você diz dela? Ela tem um pingo de verdade? Como é isso? Cada um alimenta a tese que quer, né? Na realidade, a nossa candidatura é uma candidatura que eu não tenho dúvida que será exitosa, onde eu atuei, tive êxito, né? Fui o único paraibano a assumir a presidência da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Não pensa que foi fácil a disputa. A disputa muito dura, né? E assumi o Ministério da Saúde. Teve outros aí que chegaram lá, passaram 3 semanas. Correram com a cela, como a gente fala por aqui, né? Quem resolveu? Morriam 3.600 pessoas por dia. E o presidente Bolsonaro confiou essa missão a quem? Foi a mim. E eu resolvi. Quando terminei minha gestão, menos de 100 óbitos. Bolsonaro me conhece. E é por isso que ele me colocou aqui para essa missão. Se você recuperar a fala dele no dia do ato da minha filiação, ele disse que o Queiroga
vai ter trabalho para pacificar a nossa gente lá. Isso. Né? Porque esse passivo, ele vem de 2022, é uma questão já resolvida. Eu sou o presidente do diretório municipal, nós já temos um trabalho aqui desde o ano passado com o vereador Carlão Pelo Bem e com o nosso diretório, com os nossos pré-candidatos a vereador, não só de João Pessoa, mas também da região metropolitana de João Pessoa. Né? Bahia, Santa Rita, Cabedelo, Conde. Nós queremos ter candidatos em todos esses municípios. E, naturalmente, sob a liderança do presidente Jair Bolsonaro, que é a nossa maior força política, e do presidente Valdemar da Costa Neto, haveremos de buscar a melhor forma para ter um resultado excepcional em 2024, aqui na região metropolitana de João Pessoa. Sobre esse tema, acho que não se discute mais do ponto de vista do seu nome do partido oficialmente e do ex-presidente Jair Bolsonaro como candidato do bloco, da base, a prefeito de João Pessoa. Tanto que o próprio Nilvan, Valber Virgulino e Cabo Gilberto já esqueceram esse tema para trás. Eles já não tratam isso nem no passado, nem no presente. Eles tratam no futuro, para dizer, olha, mas se Marcelo Queiroga der uma derrapada, a gente está aqui como se fosse um plano B já montado, já esquentado no campo. Eu quero lhe perguntar isso. O senhor entra nessa disputa com essa pressão, ou seja, com o Nilvan no seu cangote cheirando, dizendo, ó, vai falhar, não vai sair do um dígito e tal. Só quem cheira o meu cangote é minha mulher. Mas é uma pressão ruim. Não, o Nilvan é uma grande figura e nós temos um relacionamento muito bom. E se ele eventualmente disputar as eleições, eu quero o apoio dele no segundo turno, que nós estaremos lá representando os conservadores aqui da cidade de João Pessoa. O senhor não está com essa pressão de desempenho? Quer dizer... Não tem pressão de desempenho nenhum. Nós temos certeza que a população de João Pessoa, ao tomar conhecimento da nossa agenda, de quem quer cuidar de verdade, de quem sabe cuidar, vai depositar a sua confiança na nossa pré-candidatura, na nossa futura candidatura. Esses outros são da esquerda, eles são mais do mesmo, já fazem 30 anos que governam a cidade, e é por isso que a gente não consegue andar na cidade, a mobilidade urbana é um problema, a manutenção básica, saúde caindo pelas tabelas, na posição 218 entre os 223 municípios. Então aqui é o seguinte, você vota nos esquerdistas, no pessoal que quer votar a cena do crime, né? Ou você vai votar em alguém que vai trazer mudança, que é o candidato conservador, que é a população de João Pessoa, e sua maioria é conservadora. E o Bolsonaro vai com o Marcelo Queiroga até o fim, independentemente, vai até o fim. O Bolsonaro está sempre comigo, né? Uma pessoa que me orientou bastante, eu fui ajudar o governo dele e terminei tendo uma aula com o Bolsonaro de gestão pública, de patriotismo, de eficiência na gestão, combate implacável à corrupção e os corruptos. E eu sigo a orientação política dele porque ele é uma pessoa que tem uma intuição fantástica. Né? Quem imaginaria que o Tarcísio ia ganhar a eleição em São Paulo? Qual era a posição que ele estava nas pesquisas? Nesse mesmo momento? Estava lá embaixo, o pessoal ria do Tarcísio. Porque não, é o Márcio França e o Haddad que estavam lá na ponta. E depois ainda tinha o Rodrigo Garcia, que era o governador do PSDB, que governava São Paulo desde 94. Ele foi eleito como ministro de Bolsonaro. E o Tarcísio só não ganhou as eleições do primeiro turno por conta dessas pesquisas aí que o pessoal fica fazendo, né? Na realidade, nesse momento, a pesquisa que interessa é a pesquisa qualitativa. É a pesquisa que vai buscar quem é o perfil de candidato que a sociedade quer. E o perfil de candidato que a sociedade de João Pessoa quer é alguém que cuide de verdade da cidade de João Pessoa. Não é esses que ficam dizendo que cuida, que vai fazer uma João Pessoa melhor. Melhor para quem? Para os seus familiares? Ô, ministro, por falar em perfil, exatamente perfil, deixa eu fazer um mergulho sobre o perfil pessoal de Marcelo Queiroga. O senhor se considera uma pessoa irascível? Uma pessoa estourada, para a gente usar aqui? O senhor acha que é uma pessoa estourada? Se você perguntar às pessoas que me conhecem, você vai saber que não, né? Eu sou uma pessoa de fácil diálogo, né? E eu coloquei isso em prática no Ministério da Saúde, né? Lembra como era a situação lá? Primeiro que eu dialoguei foi com a mídia, com seus colegas de imprensa. Aliás, me ajudaram muito. Segundo, com os parlamentares. Todos. Ah, porque Bolsonaro é difícil, interfere. Nada. Eu resolvi os problemas da saúde, não chegava para ele, meu amigo. Então não tem nada de irracível. Naturalmente que eu não levo desaforo para casa. Eu ia para isso aí eu não levo não. O senhor tirou um dedozinho ali numa viagem daquela, que foi aquilo ali? Porque nos atacaram, né? E aí Sim, era um... a alma da gente, às vezes,
não consegue se conter, né? Mas disputa são eleitoral, fatos passados. mas essa disputa eleitoral é uma disputa quente. É uma disputa que vai exigir Uma paciência. Paciência, nós somos pacientes, somos perseverantes, buscamos com objetividade enfrentar os desafios. Não tinha aquela história de dizer que não tinha vacina? Eu resolvi, não faltou vacina. Um consórcio de governadores aqui do Nordeste disseram que ia trazer 40 milhões de doses de vacina. Quantos trouxeram? Nenhum. Tá? Então a gente enfrenta e vence os desafios. O nosso partido é um partido que enfrenta e vence desafios. Foi isso que eu fiz. Vamos falar hoje sobre o secretário de Saúde, aí vamos entrar um pouco no debate para João Pessoa, mas já na sua gestão como ministro da Saúde. O secretário de Saúde da capital, o doutor Luiz Ferreira, hoje, ao meio-dia, no programa Arapuã Verdade, aqui do Arapuã FM, eu faço ali com o Clilson Júnior, com o Bruno Pereira, eles claramente, eu perguntei, olha, o que você acha, como é que você avalia a gestão do Marcelo Queiroga como ministro da Saúde para João Pessoa? Ele claramente até explicou, disse, olha, o Marcelo Queiroga, ele acabou com o nosso atendimento à cardiologia, que é a sua especialidade aqui na capital, segundo o secretário, se aumentou, quer dizer, reduziu o repasse em 10 vezes, o repasse que a prefeitura usava do SUS para pagar serviços privados, né, da rede, para serviços de cardiologia. E aí, ministro, assim, logo no coração, o secretário foi no seu coração para falar isso. Bom, Luiz, esse tema da saúde eu quero tratar com o chefe dele. O chefe ou a chefa, não sei. Ele qual posição de secretário de saúde? Eu acho que ele é o quarto secretário. Quarto ou quinto? Quarto ou quinto, Pois bem, quinto. A saúde básica está na posição. Mas ministro, o senhor também foi o quarto ministro do Bolsonaro. Eu fui quarto, mas resolvi, fiquei 2 anos no ministério. Recebi com 3.600 óbitos por dia por Covid-19, entreguei com menos de 100. E durante o período que eu estava na gestão do Ministério da Saúde, não recebi sequer uma reclamação da gestão municipal de João Pessoa. Uma. Basta você olhar na mídia daqui para ver se tem algum tipo de reclamação. Você passou quanto tempo no Zero. Ministério? Agora, em relação à alta complexidade cardiovascular, não houve ministro que fez mais pela alta complexidade da saúde cardiovascular do que eu. Por exemplo, o tratamento do infarto agudo do miocárdio. Para a informação aqui dos que não sabem. Nós triplicamos as verbas para o atendimento do infarto agudo do miocárdio. Os trombolíticos, nós triplicamos, eram 15 milhões de reais por ano, nós triplicamos para 45 milhões de reais por ano. Nós colocamos o teleeletrocardiograma, recursos para o teleeletrocardiograma nas mais de 600 ambulâncias de suporte avançado do SAMU. Melhoramos o honorário médico da angioplastia coronária. Nós criamos a fisioterapia nas unidades coronarianas. Agora, você lembra do episódio das máfias das órteses e próteses que aconteceu lá no governo daquela senhora, a senhora Dilma, em 2015? Lembra? Propinas com materiais médicos, etc. Então, existia distorções de preços, não é? Por exemplo, os estetos coronários que o SUS reembolsava a R$2.000, não é? Nos hospitais federais, nós adquirimos esses estentes a entre R$400 e R$600. Então foram feitas pesquisas. E quem fazia isso era a técnica. Não sou eu que bota preço tal, preço qual. Não. Por exemplo, os cardiodesfibriladores com ressincronizador multissítio, o Ministério da Saúde adquiria no Instituto Nacional de Cardiologia a R$18.000, e o Ministério da Saúde pagava para os hospitais a R$50.000. Então nós fizemos um realinhamento de preço. Por exemplo, os equipamentos de circulação extracorpórea, nós demos um aumento de mais de 100%. As válvulas cardíacas, nós aumentamos em mais de 100%. E não foi reduzido sequer 1 centavo no teto de média e alta complexidade. De nenhum município do Brasil. E essas medidas foram discutidas com todos os chefes dos principais hospitais de cardiologia do país. Basta olhar na minha agenda. Por exemplo, o professor Fábio Jatene. Vem aqui para um evento da Unimed. Pergunta para ele. O doutor Fernando Luquezzi, da Santa Casa de Misericórdia. O doutor Oscar Dutra, do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul. O doutor Ricardo Lima, do Procap aqui em Pernambuco. Pergunta para cada um deles. Então vamos conversar com quem realmente entende de gestão, quem entende de cardiologia. Agora, sobrepreço em material, comigo não tem vez, eu corto. E como prefeito de uma pessoa, eu vou fazer isso aqui. Reforma administrativa, acabar com essas coisas com sobrepreço. Na época que essa medida foi tomada, que foi em dezembro de 2021, houve um movimento
em um dos estados aqui, de distribuidores que queriam deixar de fornecer materiais nos hospitais. Sabe o que eu fiz com isso? Mandei para o CAD, meu amigo. Prática anticompetitiva, combinação de conduta, não é? E não foi reduzido 1 centavo do teto de média e alta complexidade, pelo contrário, colocou-se mais recursos. Agora, esse desgoverno... Mas tem aqui de João Pessoa? Aqui, em João Pessoa, de todos os estados. Pode olhar o recurso máximo. Se diminuiu 1 centavo... Você desafia desse tipo. Desafio. Não diminuiu 1 centavo. 1 centavo. Agora, nós classificamos os hospitais de A a D. Por Mas exemplo, tinha sobrepreço aqui em João Pessoa? Tem um hospital da cidade aqui que foi qualificado como A. Recebia 75% a mais da tabela do SUS. Pergunta para eles se eles receberam alguma vez aqui. Quem é que gere isso? A gestão municipal. E eles estavam de fora, esse hospital? Pode ser... Existem no Brasil mais de 200 hospitais da alta complexidade cardiovascular. Não é? 205, que a rede pública recorre. 205 se classificaram para o programa chamado QualiSUS Cardio. Desses 205, 195 completaram o processo de preenchimento de dados. E nós dividimos os hospitais em 4 categorias. Quem estava na categoria A recebia 75% a mais sobre o valor da tabela do SUS. Quem estava na categoria D, que é a categoria inferior, recebia 30%, porque conosco não tem essa história de que ninguém vai ganhar ou perder, que todos perdem. Não, conosco todos ganham. Agora, este governo que está aí, esse governo, desgoverno do PT, não é? O que é que eles fizeram? Eles acabaram com esse programa. Eles voltaram com os superpreços dos materiais. Eu tenho as notas fiscais, eu não sou menino. Esse cabelo branco aqui, isso é de experiência. E eu sou da área, né? Sim. Tá? Eu conheço. Conheço toda essa gente. Mas, ministro, isso aqui em João Pessoa, o senhor conseguiu identificar isso em João Pessoa? Em João Pessoa, um dos hospitais classificados como A, você pode procurar saber se eles alguma vez receberam 75% a mais. O senhor não quer revelar aqui o nome? Não, porque não é o caso. E eu vim aqui para discutir os problemas reais de João Pessoa, não essas pantomimas de quem não entende nada de saúde pública e que ocupam o espaço precioso que vocês concedem para falar bobagem. Até Jesus Cristo, quando estava na cruz, disse: perdoai, Pai, porque não sabem o que dizem. E como é que o senhor avalia, então, da leitura, e aí o senhor faz como médico, mas também faz como ex-ministro e faz como um pretenso, né, prefeito de João Pessoa, que deseja ser prefeito de João Pessoa. Como é que o senhor avalia a gestão da saúde? Você sabe que na área da cardiologia, especificamente, houve melhoras. Por exemplo, o Hospital Santa Isabel foi instalado um serviço público lá, uma equipe de um serviço de hemodinâmica que não existia. Então, quando a coisa é feita a contento, eu inclusive estive lá. Você está reconhecendo? Melhorou, não tem dúvida, não tinha esse serviço. Assim como o Hospital Metropolitano, é um avanço para o estado da Paraíba. Inclusive, antes de assumir o ministério, eu trabalhava lá. Não é? Agora, essa crítica aí, arranja outra coisa para criticar a minha. Mas isso o Metropolitano é estado. Outra coisa, no município, qual é o seu diagnóstico? No município, no que tange a atenção especializada de cardiologia, houve uma melhora com a instituição do serviço de cardiologia intervencionista do Santa Isabel. Agora precisa melhorar a atenção básica. Isso. Precisa melhorar a atenção básica. Sobre isso, o senhor mergulhou nessa realidade? Nós temos aqui na cidade de João Pessoa cerca de 200 equipes de saúde da família, se não me falha a memória. O secretário falou 203, mas isso mesmo. Cerca de 90 unidades de saúde da família. É necessário melhorar esse tipo de atendimento na atenção básica. Porque essas pessoas que não conhecem saúde pensam que vai resolver o problema da saúde pública na alta complexidade cardiovascular e pagando caro por estente e marca-passo. Não é assim. Você melhora a saúde melhorando as unidades de saúde da família. Porque é lá que as pessoas vão buscar o atendimento. E se o povo de João Pessoa me escolher para ser prefeito, eu vou resolver 80% dos problemas nas unidades de saúde da família. Porque aí o indivíduo não precisa procurar a UPA. Nós temos 4 UPAs. Né? A UPA Oceania, que foi a primeira, foi instalada ainda no primeiro governo de Ricardo Coutinho. À época a secretária era a Rosiana. Rosiane ou Rosiana? Rosiana Meira. Rosiana Meira. Né? Depois tivemos a UPA Bancários, tivemos a UPA Cruz das Armas, a UPA Valentina. Então são 4 UPAs. Então, se nós não resolvermos o problema na atenção básica, esse problema vai estourar nas unidades de pronto atendimento, que não são os locais adequados para esse tipo de atendimento da atenção primária. Então chega lá, não resolve, vai para os hospitais. Então nós precisamos melhorar isso. Melhorar na saúde significa dizer melhorar as unidades básicas de saúde.
Tem alguma forma, quando o senhor estava no Ministério, o senhor olhava para os municípios, tem algum município, alguma capital no Brasil que o senhor dizia, esse é um modelo interessante para ser aplicado em João Pessoa? Então, essa experiência... Por exemplo, aqui no estado da Paraíba, eu vou aqui citar um exemplo, é a cidade de São José da Lagoa Tapada. O prefeito, conhecido para aquelas pessoas mais amigas como Coloral, por 2 vezes nota elevada no programa Previne Brasil, pontuando no ranking. A cidade de Manaus, onde houve um colapso do sistema de saúde, é uma das cidades que tem uma gestão muito bem avaliada na atenção básica. Eu vou dar outro exemplo, a cidade de Maceió, com o meu correligionário, o prefeito JHC, não é, que tem a 2ª melhor nota do ranking entre as capitais do Brasil. Então, é possível melhorar, há muito espaço para melhorar a saúde de João Pessoa. Agora, ministro, o telespectador, mas o eleitor e o morador de João Pessoa pode estar dizendo assim, olha, mas o Marcelo Queiroga, ele só entende de saúde, então a cidade precisa de mais coisas, a cidade tem limpeza urbana, tem mobilidade, tem educação, enfim, cultura, né? Tem toda uma necessidade de fazer com que a cidade se movimente, turismo, e aí é o candidato de uma nota só na saúde, quais são as linhas mestres aí de atuação em outras áreas que o senhor já tem leitura sobre outras coisas de João Pessoa? Você sabe que uma das sinfonias de Beethoven, né, só tem 4 notas. Então, se nós resolvemos o problema de saúde, que é a principal reclamação, né, do povo de João Pessoa, a primeira é a segurança. Segurança, mas a segurança ali tem uma atuação do Estado, né? A saúde é a principal preocupação. A questão da educação, não é? Mas vamos por segurança, para a gente ir por item. O senhor teria algum modelo, mesmo aquilo que cabe ao município, o senhor teria algum... Então, quando nós cuidamos da infraestrutura da cidade, cuidamos da iluminação pública, por exemplo, nós melhoramos a segurança, não é? A questão da educação, não é? Porque não é só a polícia lá aprendendo as pessoas. A gente tem que começar na educação básica, na educação, ensino fundamental, educando os cidadãos para prevenir problemas relativos à segurança. Também tem a guarda municipal, que precisa ser melhor equipada, né, para evitar, por exemplo, essas chamadas Cracolândia, né? Aí há uma interação da segurança, da educação. O senhor vai para cima dessa Cracolândia? O senhor iria para cima disso? Então, tem que acabar com isso agora no nascedouro, né? Senão nós vamos ter Cracolândias do tipo do que acontece em São Paulo e em outras cidades maiores. Isso não é uma situação simples de se resolver, não é? Mas o presidente Jair Bolsonaro me ensinou que nós temos que trabalhar com técnicos eficientes. É por isso que a gente não pode encher as secretarias de parentes ou de acordos políticos, né? Entendeu? Então nós temos que botar técnicos eficientes. Então nós vamos colocar aqui um compromisso que assumimos com a sociedade de João Pessoa, é que a nossa gestão será composta por técnicos eficientes na área da educação, na área da saúde, porque como prefeito eu não vou ser o secretário de saúde, né? Então tem que ter um técnico na área da saúde pública que vai cuidar da saúde pública, na área da educação, alguém da educação. Por exemplo, onde é que eu vou buscar esses quadros? Aqui na nossa Universidade Federal da Paraíba, na minha Universidade Federal da Paraíba e outras escolas de nível superior que tem a Paraíba. A Paraíba tem excelentes quadros, né? A questão da mobilidade urbana, temos que discutir. João Pessoa tem cerca de 2.000 pontos de ônibus. Como é que está isso? Qual é a perspectiva que nós temos para ter um metrô aqui na cidade? A qualidade da frota, né? Tem um tal geladinho que pode se transformar em uma fria, não é? Porque é algo que vem com o preço de uma passagem mais elevada ou que restringe aquelas pessoas que têm prioridade no transporte de acesso a esse tipo de situação, né? Então, quando a gente diz que vai colocar ar-condicionado e Wi-Fi em todos os ônibus, e já estamos entrando no 4º ano da gestão, e o que se oferece é esse geladinho que é uma fria, não é? Então, a gente está vendo que não tem rumo essa gestão. Tem espaço para metrô aqui, para retomada desse debate para metrô? Você sabe que há um projeto no BNDES, né? Eu, inclusive, conversava com a Marta Celier, que era da equipe do presidente Jair Bolsonaro, cuidava da PPI, depois foi diretora do Banco Mundial, e ela me fala que há um projeto lá no BNDES que isso tem que ser discutido, buscar financiamento, né? Tinha um prefeito que disse que sabia onde é que estava o dinheiro no passado, lembra? Tá certo? No presente ainda não chegou. Então nós temos que buscar recursos também nos organismos multilaterais.
Por exemplo, no governo Bolsonaro, nós tínhamos um bom relacionamento com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do BID, o senhor Ilan Goldfein. Então, vamos dialogar com o BID. Não é? Por exemplo, a questão da saúde pública, eu tive um papel de protagonismo na eleição do atual presidente da OPAS, Dr. Jarbas Barbosa, fazer projetos conjuntos com a OPAS na área da saúde, a Unicef na área da educação. Então, é uma gestão eficiente, uma gestão que não seja inchada, né? Entendeu? Uma gestão ágil. Você reduziria as secretarias? Reforma administrativa. Entre secretarias e secretarias executivas com status de secretaria, salvo o melhor juízo, são 29, né? Então, há espaço para você cortar a metade dessas secretarias agora, aí, logo de cara. Agora, ministro, duas perguntas com base no que o senhor falou aí. Primeiro, escolher só técnicos ou majoritariamente técnicos para um governo é privilégio de quem está politicamente isolado do ponto de vista do partido, porque quando você é eleito com partidos de apoio, os partidos querem indicar, querem secretarias e tem que fazer aquela famosa divisão de quadros. O senhor está dizendo que vai fazer só técnicos? O senhor está dizendo que vai querer ser eleito só com um PL ali para poder fazer isso? Essa é a primeira pergunta. A segunda é, se eleito prefeito, o senhor vai ser prefeito de João Pessoa no governo Lula, com o presidente Lula. O senhor vai manter essa contundência em relação ao governo do PT ou como prefeito o senhor baixa um pouco aí a guarda e vai bater na porta lá dos ministérios? Bom, como ministro da Saúde, eu me relacionei muito bem com todos os governadores e com os prefeitos das mais diversas matizes políticas. É uma questão institucional que nós representamos, no caso de se eleito prefeito de João Pessoa, o município de João Pessoa. Nós temos a nossa bancada na Câmara dos Deputados, os nossos senadores, que todos naturalmente têm o propósito de trabalhar pela cidade de João Pessoa, pela cidade de Campina Grande e pelos outros 221 municípios do estado da Paraíba. Não há dificuldade nenhuma para fazer esse tipo de relacionamento. Nós temos bastante experiência. Dialoguei com os ministros da saúde do Mercosul, né? Como ministro da saúde, as pessoas me chamavam de Queiroga, né? E eles me chamavam lá de Marcelo. De quem me chama de Marcelo são meus amigos, vocês são meus amigos. Então, nós dialogamos com todos os entes da federação. Mas o senhor chama o governo que está aí de quadrilha. O senhor chama esse governo... Eu não, isso quem disse no passado foi o Poder Judiciário, né? Infelizmente, isso foi revogado. O senhor muda esse discurso sem sendo prefeito para fazer esse trato? Não é questão de mudança de discurso. Uma coisa é a relação institucional. A outra questão é o debate político. O debate político, meu amigo, a gente vai dividir a bola com eles. E aí a gente pode jogar como um zagueiro uruguaio ou pode jogar como um centroavante... Elegante como o Beckenbauer. Elegante. Beckenbauer é líbero, né? Pode ser o Mbappé, quem sabe. Agora, vamos lá. Metáfora futebolística não é o nosso isso, a gente pode dar uma bola fora. E sobre o PL isolado, isolado politicamente falando, do ponto de vista partidariamente falando, nessa disputa para prefeito de João Pessoa, o senhor, por hora, teria até que montar uma chapa puro sangue, com a indicação de vice do próprio PL. Bom, se for necessário uma chapa puro sangue, não há problema. Mas se for uma chapa com alianças, tem que ser com partidos que comunguem dos nossos ideais. Não tem lógica nenhuma, por exemplo, o PL se aliar ao PCO. Não tem lógica. O eleitor não entende isso. Não é? O eleitor não entende a aliança do PL com o PSOL. Embora que eu possa dialogar com um vereador do PSOL, eventualmente eleito, sem nenhum problema. Desde que não seja para trocar cargo, mas né? para eleição, de tempo de TV... O debate está começando agora, Luiz. 2024 é uma etapa para 2026. Mas o senhor conversa com algum partido? Nós conversamos com todos os partidos que têm um espectro conservador, particularmente aqueles partidos que fizeram parte da base do presidente Jair Bolsonaro. Podem estar com Marcelo Queiroga em 2024? Podem estar conosco, não tem nenhum problema. Da nossa parte, não há qualquer tipo de restrição. No PL, o senhor já tem nomes aí possíveis para uma composição de chapa puro sangue como vice? Nesse momento, o mais importante é discutir o projeto para a cidade de João Pessoa. Essa questão de vice, nós temos alguma experiência política, né? O vice se escolhe, às vezes, na véspera da convenção, né? Por exemplo, nós tivemos no passado uma aliança do PSDB para as eleições de 2022 com o PFL na época de Efraim Moraes e de Wilson Braga.
Quem imaginava essa aliança, né? Já que o ex-senador Efraim fazia parte da base do governador Maranhão. José Maranhão. Então essas questões elas vão ser discutidas ao longo do tempo. Eu mesmo já fui filiado ao Partido Republicanos, antes de entrar na política. Olha, isso é uma dica, porque o deputado Hugo Mota é alguém da minha relação de amizade pessoal, fora a questão política. Ele né? é médico, inclusive, não é isso? Médico, é um jovem médico. Um quadro excelente da política, né? O senhor tem conversado com excelente. o deputado Hugo Mota do Republicano? Não, então? eu não conversei com o Hugo Mota sobre a questão da eleição municipal. Estou só citando que é uma pessoa com quem eu tenho um relacionamento de amizade, né? Porque outros são relacionamentos políticos. O Hugo é meu amigo. Pista é pista, viu, ministro? Não, eu estou falando assim, porque as pessoas sabem, né? Quando o presidente me convocou para Brasília, a única pessoa aqui da Paraíba que sabia era o Hugo. O Bolsonaro vem em fevereiro? Bolsonaro vem em fevereiro. Já está montada a agenda dele? Então, estamos preparando a agenda do presidente. O que é que você pensa? Então, o presidente vai percorrer toda a região metropolitana de João Pessoa, como ele fez em Natal, né? Foi para Extremóis, foi um sucesso. Quando o Bolsonaro vai, é gente, é o público. Pessoas que amam o presidente, né? Foi para Natal, eu mesmo fui com ele para Ceasa, aquela coisa que ele empurra, mito para lá, mito para cá, né? Lá recebeu um título de cidadão parnamirinense, não é? Ele foi para uma feira popular, recebeu esse título, foi fantástico, né? Sem contar o evento com a dona Michele Bolsonaro. Então o presidente quer vir aqui a João Pessoa, quer dialogar com todos os políticos aqui do nosso Partido Liberal, com os nossos futuros pré-candidatos a vereadores, né? Então vamos fazer um périplo aqui pela região metropolitana, de Santa Rita ao Conde, João Pessoa e Cabedelo, para que o presidente possa conhecer melhor a nossa cidade. Perfeito. Bom, vamos rapidinho para o intervalo comercial. A gente volta aqui, quero falar sobre hoje, é um dia 8 de janeiro de 2024. Teve inclusive ato, né, em Brasília. Nesta segunda-feira. Vamos conversar um pouco sobre isso, quero ouvir sua opinião em relação a isso. É um minutinho só e a gente volta aqui com o ex-ministro Marcelo Queiroga no Frente a Frente.